privilégio novamente adentrar a sua casa, receba aí o meu abraço, ok? Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, o verso 7. A palavra de Deus diz assim: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Esse primeiro momento nós vamos falar sobre a manjedoura. O nosso tema hoje é manjedoura e sepultura. Evidentemente estamos falando do nascimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O nascimento da carne, o nascimento em que ele realmente se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E esse nascimento, evidentemente, ele tem um projeto, um plano, ele tem toda a sensação do que o homem tem. Então ele sentiu o desprezo, ele sentiu o descaso, ele foi perseguido, enfim, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Enfim, todo esse processo de Jesus nascer da manjedoura, viver entre nós, exatamente tem um objetivo de entrar no mundo do homem, entrar na raça humana, entrar na humanidade, conhecer o que é o sofrimento do homem, exatamente para poder socorrer o homem quando esse homem clama ao Senhor Deus por misericórdia. Então, ele nasce da manjedoura e ele vai até o momento da sua crucificação e morte na cruz do Calvário. Graças ao bom Deus, que a manjedoura é apenas para mostrar de que nós também nascemos da carne, que nós temos uma data de nascimento e que nós temos as nossas limitações, sofremos e precisamos de um novo nascimento. Precisamos nascer de fato de Deus, nascer do Espírito. Então, no finalzinho de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus é crucificado, então logo após ele foi sepultado. As mulheres foram ao sepulcro no domingo pela manhã para ver ali o sepulcro, e o que acontece ali? Nesse exato momento, 2 varões com vestes resplandecentes chegam para elas e dizem: Por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso está registrado em Lucas capítulo 24, os versos 6 e 7. O que acontece nessa sepultura? A sepultura mostra o fim da esperança, o fim da possibilidade, o fim da capacidade humana, o fim de qualquer possibilidade humana de nascer de novo. A sepultura foi o fim. O que acontece então com esse episódio? O que Deus está querendo nos mostrar? Ele permite o Senhor Jesus morrer e ser sepultado. Nós conhecemos a Escritura que Jesus, ao ser levantado da terra, ele atraiu a todos. Isso está em João 12:32. Quando Jesus morre na cruz, em Romanos 6,6, diz que sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Ainda a mesma Escritura relata em 2 Coríntios 5,14 o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o nascimento da manjedoura, Jesus veio ser homem para nos atrair em seu corpo e para nos levar à morte juntamente com ele, destruindo o nosso velho homem, o corpo do pecado. Mas, finalmente, há a sepultura. E na sepultura o que acontece? Jesus é ressuscitado pelo poder de Deus. É o nascimento do alto, nascimento do Espírito, nascimento que não há possibilidade humana. Só Deus pode realizar.
Por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. O que acontece naquela ressurreição? Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O nascimento da sepultura é o nascimento da graça de Deus, é o nascimento do novo ser, do novo homem, a ponto de o apóstolo Paulo testemunhar, e eu testemunho para você agora, Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu sei que todos nós lembramos o nascimento da manjedoura, mas o nascimento da manjedoura acontece para que o Senhor Jesus nos abraçasse, nos atraísse, nos incluísse e nos levasse à morte em seu corpo. Agora, o nascimento da sepultura foi o nascimento que não há possibilidade humana, foi o nascimento do alto, o nascimento em que ele nos inclui pelo poder de Deus e assim nos dá a sua própria vida sobrenatural vivendo em nós. Se você deseja esse nascimento da sepultura, essa nova vida, clame a Deus. E Deus vai te abençoar com a revelação de que você também foi coparticipante da ressurreição juntamente com Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um feliz Natal para você, mas não apenas o Natal da manjedoura, mas o Natal da sepultura, onde hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi um privilégio estar com você. Um grande abraço. Tchau.